Boa noite, me chamo José Cláudio. Este relato se passou no ano de 1999 e até hoje tenho pesadelos só de lembrar. Neste ano eu era membro da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Havia chegado uma denúncia de garimpos ilegais no Vale do Javari, que fica no extremo oeste do Amazonas. Este lugar é habitado pelas tribos indígenas mais isoladas do mundo. Existem até tribos que nunca tiveram contatos com o homem da cidade. Então, partiu eu e mais 2 companheiros de equipe para investigar tais denúncias. Um dos companheiros era o Vicente, um homem grande, forte e moreno, parecia uma geladeira. E junto com nós estava a Rose, uma pioneira em selvas. Nos deslocamos de Manaus até o Vale do Javari para localizar e fazer contato com os índios Corubo, os quais supostamente foram expulsos de suas tribos por garimpeiros ilegais que os ameaçaram de morte. Para quem não sabe, isso é um problema sério no nosso Brasil. Os índios são muito vulneráveis e a cada dia que passa, as suas tribos e aldeias estão deixando de existir por conta de garimpeiros, fazendeiros e madeireiros. Eles simplesmente chegam queimando tudo, matando mulheres e crianças indígenas. O governo nunca tomou providência alguma. Muito pelo contrário. No governo Temer, foram feitos cortes absurdos de verbas da FUNAI, deixando os índios mais vulneráveis do que já são. Enfim, vamos ao relato. Em visita recente ao Vale do Javari, extremo oeste do Amazonas, eu pude constatar a real beleza desse paraíso. Um lugar fascinante. E se manteve preservado por séculos. Mas agora está sendo ameaçado por garimpeiros ilegais. Esse tipo de pessoas são perigosas. Aliás, na selva existem todo tipo de perigos que se menos imagina. Mas a nossa missão era apurar as denúncias feitas pelos indígenas, reunir provas e entregar para a Polícia Federal, que assumiria o caso. Foi uma longa e exaustiva busca por essa tribo. Afinal, são os índios mais isolados do mundo. Mas enfim, os encontramos. Os corubos são monolíngues, andam nus, raspam a cabeça e fazem orifícios labiais e auriculares, e usam zarabatana. Eles vivem da caça, pesca e coleta de produtos como o cacau e o buriti, além de roças de milho, macaxeira, pupunha e cará. A única língua que conhecem é o pano, que é um tipo de língua falada por essa e outras poucas tribos isoladas do vale. A Rose sabia se comunicar nessa língua. O cacique nos disse que os garimpeiros aproveitaram que o povo corubo estava em guerra com os índios matis. Então, os garimpeiros aproveitaram para destruir as suas aldeias e os expulsar de suas terras. E também mataram mulheres e crianças corubo. Sabíamos que era verdade, pois se há uma coisa que os índios não são, é mentirosos. Reunimos outras provas de crimes de garimpeiros contra indígenas e voltaríamos no dia seguinte para Manaus, com as provas em mãos. Era um longo caminho a se percorrer, por mata fechada. Levaríamos pelo menos 3 dias até chegar na estrada.
e usar o rádio para contatar a equipe que estava acampando ali próximo, para nos buscar. No outro dia, bem cedo, partimos mata adentro. E quando foi por volta das 18 horas, acampamos próximo ao rio Curuçá. Montamos as barracas a uns 300 metros do rio. Acendi o lampião e preparei todo o material para iniciar a pesca. Pretendia ficar por ali até conseguir fisgar algum peixe merecedor de fotografia. Além do mais, esse era o nosso café da manhã do dia seguinte. Eram mais ou menos 00:30, e quando ao longe eu escutei rumores de muitas pessoas caminhando pela trilha que viemos pela mata. Sem a menor maldade, imaginei que seriam os corubos, em busca de uma boa pesca. Ainda olhei para a direção da trilha e pude perceber alguns vultos no escuro, pois o lampião não rendia muita luminosidade. Aqueles vultos falavam muito baixo, quase murmuravam, e não dava para distinguir nenhuma palavra, apesar de eu não entender a língua da família Pano. Nesta hora, o Vicente e a Rose estavam nas barracas, provavelmente dormindo, pois durante o dia teríamos uma boa caminhada. Fiquei ali, ao longe, observando aqueles vultos que surgiam caminhando, até que sumiram na curva da trilha. Neste momento, fiquei até feliz, pois parecia que estes índios eram bastante numerosos, e se resolvessem se instalar ali por perto, iriam atrapalhar a minha pescaria. Bom, a verdade é que o tempo passou, e eu até esqueci deles. E foi quando comecei a ouvir gemidos ao longe, parecendo que alguém estava em apuros. Me lembrei dos índios que haviam passado por mim, mas também percebi que eles não estavam ali para pescar, pois não via nenhuma tocha acesa na orla da praia do rio Curuçá, ou sequer outra fonte de luz que seria necessário. Fiquei intrigado com aquilo e resolvi apurar mais a audição. Os gemidos e gritos vinham da direção de um pequeno campo de milho, ali perto. Instantaneamente, acreditei que pudessem ser um grupo de campistas. Mas apurando também a visão, eu pude perceber que alguns vultos, acredito que 5, andavam de um lado para o outro, se abaixavam e levantavam, como os índios fazem quando estão dançando. E foi aí que eles acenderam as tochas, e eu pude ver melhor. Era um grupo de 7 índios, que dançavam em volta de alguma coisa, ou alguém. Eles simplesmente formavam um círculo, e diziam coisas incompreensíveis para mim, pois eu não entendia quase nada da língua nativa deles. Pensei em chamar a Rose e o Vicente, mas talvez aquilo não fosse nada demais, então fiquei com receio de acordá-los à toa. Mas eu resolvi pagar para ver. E com isso, eu peguei a minha faca de pesca e o lampião e fui até a direção de onde estavam aqueles índios. Comecei a sentir muito medo durante o meu progresso, porém estava bastante curioso para saber o que estava acontecendo. E conforme eu me aproximava, aquelas vozes ficavam mais audíveis. Porém, eu não conseguia ver o que estava no meio deles. Imaginei 1 milhão de coisas naquele momento.
Cheguei a uns 40 metros deles. Apaguei o lampião e fiquei escondido, apenas observando. Aquela voz que parecia implorar por alguma coisa já havia se transformado em gritos de dor. Eu não entendia o que aquela voz dizia, mas parecia ser palavrões e pedidos de socorro. Algo horrível de se ouvir, ainda mais sozinho no escuro. Eu não conseguia mais me mover, de tanto medo que senti. E foi aí que pude ver melhor o que estava ali no meio dos índios. Era um garoto indígena e parecia ter por volta de 13 a 15 anos de idade. O garoto estava amarrado em um tronco de madeira fincado no chão. As suas mãos estavam amarradas acima da cabeça. E em seguida, os índios em sua volta começaram a furá-lo com as... E foi aí que os índios deixaram as suas tochas em volta do garoto, formando um círculo. E em seguida foram embora dali, entrando no escuro da mata, e desapareceram. Eu estava decidido a tirar o garoto dali e o ajudá-lo, mas resolvi esperar no mínimo 10 minutos, para ter certeza que os índios não iriam voltar. O garoto gritava e chorava, e faltava apenas 2 minutos para que eu fosse até lá, o ajudá-lo. Mas foi aí que eu vi algo que jamais esquecerei em toda a minha vida. A uns 20 metros de mim, havia uma silhueta enorme se aproximando. Eu pude ver aquilo em meio à escuridão, devido a estar olhando para todos os lados para ver se os índios não voltavam. Aquela coisa foi caminhando em direção ao garoto, e quando se aproximou das chamas, eu pude ver melhor. Meu Deus, eu me arrepio só de lembrar. A criatura era enorme. Possuía cabeça, focinho e orelhas que lembravam um lobo. As suas patas também eram como patas caninas, porém eram enormes, tipo patas de urso. A criatura andava sobre 2 patas. Os seus olhos eram amarelos e da sua boca escorria baba. O meu medo foi tão grande que só fiquei ali, paralisado, observando aquela coisa. A fera estava a uns 3 metros do garoto, e daí ficou na posição de 4. Armou um pulo e pulou em cima do garoto, ficando pendurada em seu corpo, enquanto cravava os seus dentes no pobre menino, o devorando. Não demorou muito e ele parou de gritar. A fera não conseguiu tirar o corpo do garoto do tronco, devido às cordas que o prendia, mas mesmo assim o devorava ali mesmo. Eu, ainda com as pernas tremendo de medo, reuni todas as forças que tinha e corri de volta para as barracas. Não acordei a Rose e nem o Vicente, pois se eles acordassem, com certeza iriam querer ir até lá para tirar a prova. Entrei na minha barraca e chorei a noite inteira, até que por fim dormi por volta das 5 da manhã. Acordei, era 7h30 da manhã, ainda muito assustado. Rose e Vicente já estavam acordados, fazendo o café e preparando as coisas para partirmos. Contei a eles todo o ocorrido e fomos até o local. Mas quando chegamos lá, só tinha o tronco e vários paus em volta, com tochas apagadas.
e também havia muito sangue no chão. A Rose explicou que os corubos estavam em guerra com os Matis, que são outra tribo que habita o vale. Então, provavelmente, ali amarrado deveria ser algum prisioneiro de guerra da tribo inimiga. Bem, a explicação de Rose fazia sentido, mas a questionei o que era então a criatura que vi naquela noite. Ela simplesmente me olhou nos olhos e disse: lobisomem. Os indígenas veem e presenciam coisas que para nós da cidade é completamente loucura. Eu não quis ficar nem mais um minuto naquele lugar. E partimos assim que tomamos café. Acampamos por mais 2 noites naquela mata. E mais 2 noites fiquei sem dormir, pois aquelas imagens da criatura devorando o garoto não saíam da minha cabeça. Até que no 3º dia chegamos na estrada. E logo contatamos a equipe pelo rádio, e eles foram nos buscar com o jipe. Depois desse dia, pedi conta da empresa e saí da FUNAI, pois se aventurar em selvas com lobisomens e aldeias em guerras não é pra mim não. Bem, para fechar a história, levamos as provas do massacre da tribo Corubo pelos garimpeiros ilegais na região até o nosso supervisor, que as encaminhou para a Polícia Federal. A polícia chegou a prender 2 suspeitos, mas por falta de provas suficientes, eles foram soltos. E resumindo, não deu em nada. De certa forma, tenho pena do povo indígena, pois são expulsos de suas terras por bandidos que exercem atividades ilegais na mata. Também há outro tipo de bandidos que se chamam missionários. Esses são os piores, pois vão até as tribos isoladas para evangelizar os indígenas e assim destruindo toda a cultura desse povo. Infelizmente, esse é o mundo em que vivemos. Obrigado, Fael, pelo espaço de contar o meu relato e de desabafar tudo isso que vem sofrendo os nossos índios. Boa noite. Olá, me chamo Rosana. E o relato que eu vou contar agora, eu escutei por inúmeras vezes, há muito tempo atrás. Escutei pelo meu pai contando para a família. E é mais uma daquelas histórias que acontecem antigamente e que jamais serão esquecidas e os mistérios jamais revelados. O meu pai e a sua família moravam em Belo Monte, no Pará, nas margens do rio Xingu, que divide o Pará e o Amazonas. Na época em que o meu pai era menino, lá nos anos 70, o meu avô costumava deixá-los em casa à tardinha e saía para pescar. Conta o meu pai que em uma sexta-feira à noite, época de quaresma, era quase 23 horas. Então meu avô chegou em casa aos berros e muito pálido. O meu pai ainda estava acordado, pois sempre esperava o meu avô chegar para o ajudar a guardar os peixes. Mas naquela noite, o meu avô não trouxe um peixe sequer. Ele entrou em casa, sentou e começou a falar para o meu pai e os seus 5 irmãos o que havia acontecido. E foi o seguinte: peguei a minha canoa e fui para o rio. Desci o barranco, coloquei a minha canoa na água e deixei a correnteza fraca me levar até a metade do rio. Fiquei ali parado muito tempo e nada de peixe. Então começou a escurecer. Senti uma batida na parte de baixo da canoa, mas não dei importância, porque nesse rio tem muitos galhos presos e soltos embaixo da água.
mas as batidas aumentaram. Tentei olhar na água, mas no escuro muito pouco enxerguei. E logo percebi que passava por debaixo do barco uma enorme sucuri. Mas a bicha era grande mesmo. E quem é dessa região sabe do que estou falando. A sucuri ia passando e parecia não terminar de passar por debaixo da canoa. E ela deveria ter no mínimo de 6 a 7 metros de comprimento. E como estava escuro, eu não consegui ver a cabeça e nem o final da cobra. Mas ela foi submergindo até desaparecer nas águas do Xingu. A cobra era tão grossa que parecia um tronco de seringueira. Fiquei tão assustado que procurei não fazer nenhum movimento para a cobra não me perceber. Pois se ela estivesse com fome, poderia até mesmo tentar virar a canoa. E até achei que era isso que ela estivesse tentando fazer, pois as cobras veem as pessoas pelo calor que elas emitem. Bem, eu fiquei sentado quieto, e já havia se passado uns 3 minutos desde que a cobra desapareceu. E foi aí quando algo então subiu na canoa. Era uma moça, uma mulher. Ela estava toda molhada, mas se mantinha bonita. E também estava totalmente nua. E quando acendi o lampião, eu pude ver como seu corpo era jovem, lindo e perfeito. Eu sabia que não era coisa deste mundo, mas tudo que eu menos queria naquele momento era demonstrar medo. Então eu disse: moça, é perigoso ficar nesse rio essa hora. Acabou de passar uma sucuri bem grande agora há pouco. Ela subiu na canoa e disse rindo: eu não tenho medo de cobras, mas eu percebi que você tem. Mas não se assuste, eu apenas quero atravessar o rio. Não sei de onde tirei forças para remar, mas permaneci em silêncio até chegar no outro lado do rio. A travessia levaria cerca de uns 5 minutos para chegar até lá. A moça era muito linda e, como estava nua, ela começou a acariciar suas partes íntimas. E eu fiquei em uma mistura de tesão e medo, mas me encantei tanto pela moça que só resisti por 3 motivos. O primeiro, que sou casado. Segundo, a moça tinha idade para ser a minha filha. E terceiro, eu sabia que ela não era coisa deste mundo. Mas o encanto que eu senti pela moça foi tanto que eu sabia que estava numa espécie de transe. Mas ainda assim, eu não podia fazer nada. E também sabia que bastasse apenas um pensamento malicioso passar pela minha cabeça e eu não resistiria. Teria me atirado como isca para a jovem. Assim que chegamos do outro lado da margem, ela perguntou se eu não queria acompanhá-la. E por mais que todos os meus sentidos dissessem que sim, que eu queria, eu consegui falar bem trêmulo que não. E a minha sorte foi que ela não insistiu que eu a acompanhasse, pois se ela pedisse novamente, provavelmente eu iria. Fiquei ali da canoa, observando ela se afastar. Então, logo me veio um pensamento. Acho que essa jovem não é assombração não, porque se fosse, ela já teria me feito algum mal. Então, foquei o lampião na direção da jovem para chamá-la para conversar um pouco. Mas o que vi, eu não desejo nem para o meu pior inimigo. A moça parou de andar, se ajoelhou na areia a uns 40 metros da canoa, e ela estava de costas para mim. Bem, eu não sei como, mas quando me dei conta,
As pernas daquela mulher se transformavam em uma cauda de serpente, que se estendia e se juntava com a sua cintura, e assim ia subindo até abaixo dos seus seios. Ela emitia um som agoniante, e então começou a rolar na areia, assim como fazem as serpentes que estão em confronto com outras serpentes. Ela parou de girar e já se levantou olhando para mim. Porém, já não era mais a mulher. Era literalmente a sucuri que eu vi minutos atrás no rio. A única diferença é que dos seios para cima ela ainda era mulher e também possuía os seus 2 braços. Porém, acima do antebraço saía um tipo de esporão e algo que lembrava nadadeiras. A pele do seu rosto se tornou um marrom esbranquiçado e era muito esquisito. O medo foi tanto que eu nem prestei muito atenção nos detalhes. Mas eu vi aquela coisa se virando na minha direção e assim colocando a sua língua enorme para fora. A ponta da sua cauda balançava e fazia um som de chocalho. Eu meti o remo na terra do raso do rio e fui fazendo o caminho de volta com a canoa. E sem tirar os olhos daquilo, eu fui me afastando até não ver mais a criatura. E só via os seus olhos amarelos que refletiam ao longe com a pouca claridade da lua. Conta o meu pai ainda que o meu avô voltou para casa aquela noite apavorado. E nunca mais ele foi pescar no rio à noite, ainda mais em época de quaresma. Bem, o povo de lá tem uma boa explicação para o que aconteceu. Dizem os índios que a cobra grande tem a princípio a forma de uma sucuri ou de uma jiboia comum. E com o tempo ela adquire grande volume, abandona a floresta e vai para o rio. Os índios a chamam de boiuna e ela habita a parte mais funda do rio. E assim aparecendo vez ou outra pela superfície. Ela é descrita pelos indígenas como tendo de 20 a 45 metros de comprimento. Porém, os índios não a matam, porque acreditam que ela é filha das estrelas e, coincidentemente, da constelação de Serpentário. E assim, como o nome já diz, tem a forma de uma serpente. Essa cobra é responsável pela boa colheita indígena. E se eles a matarem, eles terão as suas colheitas amaldiçoadas. Bem, eu resolvi ir um pouco mais fundo, pois além de acreditar na história do meu pai que se passou com o meu avô, eu também sei que toda lenda tem um fundo de verdade. E também porque sou bastante curioso. E daí eu fiz algumas pesquisas a fundo e descobri que essa cobra nada mais era que uma quimera dos tempos pré-diluviano. Bem, eu vou fazer uma breve explicação com os registros históricos e arqueológicos. Muitos sabem que nos tempos bíblicos de Noé, os anjos se materializavam na terra e assumiam corpos humanos para cuidar das pessoas e as orientarem sobre o que tinham que fazer ou não. Porém, esses anjos citados por Enoque como as sentinelas começaram a despertar desejos mundanos devido aos seus corpos carnais. Então passaram a terem relações sexuais não só com as mulheres terrenas, mas também com homens e animais. Visto que por mais que um anjo tenha aparência masculina, a sua essência em si não tem sexo. Então para eles, prazer era prazer, seja com homem, mulher ou animal. O resultado disso
foram mulheres grávidas que deram à luz aos Nefilins, citado no livro de Gênesis e no livro de Enoque. Já o cruzamento desses anjos com os animais resultavam em quimeras, e devido a isso, o mundo pré-diluviano era dominado por gigantes colossais, que segundo Enoque, poderia atingir até 150 metros de altura, e animais gigantescos também. E esses eram conhecidos como quimeras. Também eram adorados como deuses. Por isso, em vários hieroglifos egípcios, sumérios, assírios e babilônicos, os desenhos nessas pedras sempre retratam a figura de um deus metade homem e metade animal. Os gigantes pré-diluvianos eram amigáveis com os seres humanos no início, porém os ensinaram conhecimento proibidos, como coisas que estavam além de suas épocas, como astronomia, agricultura, matemática e muitas outras tecnologias avançadas que hoje em dia chamamos de magia. Esses gigantes se alimentavam de árvores de silício, que eram árvores gigantescas feitas de silício, assim como o nome já diz. E quando o alimento começou a faltar, esses gigantes conhecidos como Nefilins passaram a se alimentarem de animais. E quando os animais começaram a faltar, eles começaram a se alimentarem de seres humanos. E devido a isso, Deus enviou o dilúvio para aniquilar toda a raça de seres híbridos. Porém, de alguma maneira, o gene dos gigantes sobreviveu, pois depois do dilúvio ainda existiu vários e vários gigantes. E o Golias da Bíblia era um exemplo desses gigantes. Porém, ele era muito menor que os colossais pré-diluvianos. Bem, e o que isso tem a ver com a lenda indígena da mulher cobra? Como eu disse, de alguma forma, o gene desses gigantes sobreviveu tanto em pessoas como em alguns animais da arca. E não existe só um relato de gigantes ou animais gigantes contado pelos indígenas. Porém, existem milhares, inclusive relatos de gigantes contados por tribos amazônicas que são os mesmos contados por tribos americanas, sendo que uma tribo nunca sequer soube da existência da outra. Então, como essas histórias podem se coincidir tanto, o mito do lobisomem não é originário do Brasil. Mas como as tribos indígenas brasileiras conheciam todas as características do lobisomem, mesmo sem ter contato nenhum com a cultura de outros países, fica aí a dúvida para vocês raciocinarem e entenderem que nesse mundo existem mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. O ser humano tem o hábito de acreditar no que se diz ser oficial, mas nem sempre o que é oficial é a verdade, pois se uma pessoa morre por um ataque de um animal jamais visto, a perícia conclui que a morte foi por um animal conhecido, como onça, cobra, etc. Bem, essa é a versão oficial, mas é a verdade? Os portugueses levaram a fama de terem descoberto o Brasil, e essa é a versão oficial da história. Mas é a verdade? Pois todos nós sabemos que quando eles chegaram no Brasil, os índios já se encontravam aqui. Então, a versão oficial é uma mentira. Bem, mas e se eu falar que antes dos índios, os fenícios estiveram aqui no Brasil? Vocês podem até achar que eu estou brincando. Mas e se eu for mais a fundo ainda e disser que os cananeus de Canaã, lá dos tempos de Moisés, estiveram aqui no Brasil?
vocês vão me chamar de louca. Mas talvez muitos não saibam que os fenícios eram como os gregos chamavam os cananeus de Canaã. E o que muitos não sabem é que na Pedra da Gávea, que fica no Rio de Janeiro, tem escritas fenícias, datada do ano 800 a.C. Inclusive, nos anos 30, o mar em volta da área da Pedra da Gávea foi vasculhado por mergulhadores da Marinha Brasileira, para tentar acharem algum vestígio que, de fato, os fenícios estiveram ali. E para a surpresa de todos, os mergulhadores encontraram vasos de cerâmicas fenícios, datados do ano 800 a.C. Mas infelizmente, o Brasil optou por continuar com a versão oficial da história, que os portugueses descobriram o Brasil descoberto há séculos. A Marinha tomou posse desses vasos de cerâmica fenícios, e os mesmos nunca vieram a público, e estão sob a posse da Marinha desde 1930. Bem, eu vou ficando por aqui, e desculpem pelo relato ter saído um pouco fora da abordagem principal. É que recentemente eu descobri esse canal maravilhoso, e não poderia deixar de desabafar toda a verdade para vocês que têm a mente aberta. E eu acrescento ainda mais: lobisomens, cane, albino, descobre, homens de preto, mulher cobra, homem cobra, é tudo real. Mas depois eu trarei outras descobertas que fiz a respeito desses assuntos. Boa noite. Olá a todos, eu me chamo Evaí, sou gaúcho, tenho 76 anos e sou caminhoneiro aposentado. Este relato que eu vou contar aconteceu comigo já há algum tempo atrás. O ano era 1986 e eu trabalhava em uma empresa que transportava gado de um estado a outro. Às vezes, as viagens eram longas, como de Minas Gerais para o Rio Grande do Sul ou de Goiás para São Paulo. Em um determinado final de semana, eu tive que transportar uma carga de animais de Goiás até São Paulo. Naquela época, não existia GPS como hoje em dia, então o jeito era seguir a rota pelo mapa mesmo. Era mês de julho, o clima estava bem frio, pois era inverno. E depois de uma forte chuva, eu me perdi em uma estrada deserta, onde não passava uma alma viva. Tentei não me preocupar. Peguei a minha fita e coloquei as músicas que todo caminhoneiro raiz escuta e segui viagem. Por volta das 17 horas, eu encontrei um acampamento cigano. Dava para ver parte do acampamento em meio ao mato. E sem muita escolha, eu resolvi encostar o caminhão e perguntei a eles como eu chegaria na rodovia principal. Assim que me aproximei, alguns homens vieram e ficaram na entrada do acampamento, não permitindo que eu me aproximasse. Eu disse que estava perdido e a estrada estava ruim e eu precisava chegar na rodovia. Até aí tudo bem. Eles me indicaram o caminho, eu agradeci, e foi aí que eu cometi o pior erro da minha vida. Eu disse o seguinte a eles: olha, muito obrigado, eu estou transportando carga viva, e por isso eu não posso ficar muito tempo parado por causa dos animais. A viagem para eles é muito exaustiva. Eles se entreolharam e perguntaram que animais eu transportava. Eu disse que eram bois e vacas, e as suas expressões faciais mudaram. E eles perguntaram se eu não queria passar aquela noite no acampamento deles, pois lá teria muita comida e bebida. Bem, agradeci o convite e disse que realmente precisava pegar a estrada.
Andei rapidamente em direção ao caminhão, enquanto os dois rapazes ficaram me observando. Eu liguei o caminhão e saí dali às pressas. Imaginei até que eles poderiam me cobrar pela informação e assim roubando o gado. Bem, continuei a viagem. Já era tarde da noite, aproximadamente 23 horas. Eu estava indo normalmente pela estrada, aproximadamente a uns 60 km por hora, e após passar próximo à cidade de Araçu, já no Goiás, foi quando notei um farol atrás de mim, ficando a uma certa distância. Continuei normalmente, mas o farol daquele veículo era muito forte e continuava me acompanhando, mantendo a mesma distância. Eu fiquei um pouco preocupado, pensando que talvez fosse alguém tentando me assaltar. Pensando nisso, eu acelerei o caminhão e comecei a aumentar a velocidade, mas aquele farol continuava me acompanhando na mesma distância. Eu fiquei um pouco a 100 km por hora, mas o farol continuava lá, na mesma distância, como se nada o tivesse atrapalhando. Então, em um ato de coragem, para ver o que era aquilo de vez, eu resolvi parar no acostamento e arriscar, pois eu via que não adiantava nada correr, que aquilo me acompanharia. Eu fui diminuindo, e quando parei por total e virei para ver o que aconteceria, cadê o farol? Simplesmente desapareceu. Ele não podia ter parado, pois daria para vê-lo estacionar, e além do mais era uma reta, e daria para ver algo naquele local. Bem, depois daquele susto, eu acelerei novamente e saí com tudo dali. Mas qual não foi a minha surpresa, quando eu notei que aquele farol havia surgido novamente do nada e estava me seguindo de novo. E depois de alguns minutos, quando observava novamente aquela luz misteriosa, ela simplesmente apagou e desapareceu. Eu continuei a viagem normalmente, e mais uns 30 quilômetros eu sairia de Araçu e chegaria no Hotel Fazenda Boa Sorte, onde iria pernoitar. E foi nesse trecho da estrada que eu mergulhei com o meu caminhão em um buraco enorme na estrada, quando desviei de uma cratera maior ainda. O pneu não chegou a estourar, porém ele esvaziou na hora, pois a roda amassou em vários lugares. A estrada estava pouco movimentada e meio sinistra, com os barrancos de um lado e árvores do outro. Por sorte, um caminhoneiro parou para me ajudar, e como estava chovendo, não dava para ver a lua e as estrelas, e estava um breu danado. E depois de trocar o pneu, eu segui mais devagar, pois o próprio caminhoneiro disse que a estrada estaria ruim até chegar no Hotel Fazenda Boa Sorte. Em determinado momento, eu quase parei para poder passar por uma vala no meio da estrada, e quando eu passei por ela, eu olhei para o lado direito da pista e vi um enorme cão, quase do tamanho de uma pessoa. Ele era negro, e eu juro que os seus olhos eram vermelhos, e ele permanecia ali parado por entre as árvores. Bem, eu não liguei muito e segui o meu caminho. A chuva aumentou e continuei no mesmo ritmo, e mais ou menos a uns 15 quilômetros adiante, eu bato o farol em um cachorro, agora no lado esquerdo da pista, e adivinhem, ele era negro, enorme, olhos vermelhos com uma feição assustadora como o anterior. Aliás, idêntico não, igualzinho. Achei uma estranha coincidência, mas fui embora e continuei a minha viagem. Alguns quilômetros adiante, quase chegando no Hotel Fazenda Boa Sorte, lá estava no acostamento direito o mesmo cão negro. Logo depois que eu passei por ele,
Um pouco mais à frente, eu ouvi um baque na parte de trás do caminhão, como se algo pesado tivesse pulado sobre ele. As vacas lá atrás começaram a mugir alto e pareciam lutar com algo. Eu parei o caminhão, peguei a minha peixeira e fui rapidamente ver o que era aquilo. E tudo que eu pude ver foi aquele enorme cão arrastando uma das vacas para fora do caminhão. E aquilo era literalmente um ser do inferno. Ele levou a vaca para o mato, e nisso, outras criaturas saíram do mato, e essas eram idênticas a ele. Eu não pude contar, mas acredito que eram em torno de 15 lobisomens. Eles invadiram o caminhão e abateram todo o gado e levaram todas as vacas para o mato. Foi a cena mais horrível que presenciei na minha vida, mas graças a Deus, eles não fizeram nada contra mim. Fui até a polícia e denunciei o grupo de ciganos, pois sabia que eram eles. A polícia até foi ao acampamento, mas não encontraram nenhuma pista que os ciganos estavam por trás do assalto da carga. Quando voltei para São Paulo, eu expliquei tudo ao meu patrão e pedi demissão naquele mesmo dia. Abandonei a vida de caminhoneiro e passei a trabalhar de taxista, onde também me ocorreram coisas paranormais. Porém, ficará para um próximo relato. Boa noite. Boa noite a todos. O meu nome é Alex e atualmente eu moro em Atibaia, São Paulo, mas anteriormente eu morava em Franco da Rocha, também em São Paulo. E lá mora a minha família por parte de pai, a minha tia, os meus primos e a minha avó. Eles sempre me contaram histórias de assombrações que os seus familiares tinham presenciado. Bem, eu sempre fui fascinado por lobisomens. E essa história que eu vou contar, ela foi vivenciada pelo meu bisavô, portanto é uma história real. E só para contextualizar, infelizmente tanto meu bisavô como a minha tia já faleceram, e foi graças à ajuda do meu primo e da minha avó que eu consegui todos os detalhes da narrativa. E a partir de agora, a história será narrada como se fosse o meu bisavô contando. O meu nome é José, eu nasci em 1905. O país era muito diferente nessa época. Eram menos cidades grandes, muitas roças, fazendas e sítios. E eu, como um alagoano, eu fui criado na roça. E durante a minha juventude, eu me tornei um jovem muito festeiro. Então não perdi a oportunidade de ir para um baile. E foi em um desses momentos, enquanto retornava tarde da noite para casa, que tudo aconteceu. Eu estava andando em uma estrada de terra, como era todas naquela época. Porém, nesta em particular, havia um grande matagal, tanto de um lado como de outro. E a estrada o dividia. Eu ouvi um som como se algo ao longe se movesse por dentro do matagal. E isso não era incomum, porque naturalmente havia muitos animais vivendo ali. Porém, conforme andava, eu notei que não só o barulho do farfalhar do mato me acompanhava, como estava ficando mais perto. Eu fiquei encabulado, então coloquei a mão sobre a bainha do meu punhal de prata, que eu sempre carregava comigo, e mesmo sendo jovem, eu andava com alguma proteção, pois, como eu falei, todas as coisas eram diferentes e tudo era distante. E também não havia luz elétrica e nem postes naquela época. Eu continuei andando e o som ficava cada vez mais próximo. Eu podia ouvir uma respiração pesada e fumegante, e a corrida do que me acompanhava era similar ao galope de um cavalo com passos firmes e pesados. E depois de vários minutos andando, eu pude finalmente ver o que me seguia.
era uma criatura enorme. Era comum os meus conterrâneos falarem sobre seres assim, contando casos de avistamentos ou encontros que tiveram com tais criaturas, ditas como ferozes e amaldiçoadas. Eu saquei o punhal e o segurei em minha mão enquanto me afastava da criatura. Ela não fez nenhum movimento, apenas me observava com seus terríveis olhos avermelhados. Eu corri para casa, ainda com o meu punhal em mãos, sendo seguido o caminho inteiro pela criatura. E ao chegar em casa, eu bati a porta, ao que o meu pai abriu. Eu contei a ele o que acontecera, e ele disse que eu deveria fechar bem a porta, e foi o que eu fiz. Ele estava com uma arma que tínhamos em casa. Então, pudemos ouvir os passos pesados da criatura e a sua respiração alta e ofegante, e aquilo circundava a casa como se verificasse se havia qualquer brecha. O meu pai estava com a arma preparada em mãos para qualquer coisa ele pudesse usar. Aquela criatura ficou por várias horas rodeando a casa, e logo antes do amanhecer aquilo foi embora. Bem, essa foi a primeira vez que algo assim aconteceu, e ao longo do passar do tempo, eu posso dizer que em vários outros momentos eu me senti observado. Tempos mais tarde, o meu pai, que possui uma casa de produção de farinha, mandou que eu e os meus irmãos fôssemos trabalhar e produzir um pouco de farinha. Já era tarde da noite, mas assim como meu pai mandou, eu e os meus irmãos obedecemos. Fomos até o local que era afastado da casa em que morávamos. Estávamos trabalhando dentro da construção, quando ouvimos barulhos do lado de fora. O local estava trancado, então se fosse o meu pai, provavelmente chamaria, mas nada aconteceu. Ouvimos passos pesados do lado de fora com a mesma característica, a respiração alta e ofegante. Eu já sabia do que se tratava, então peguei a arma da qual estava conosco e me preparei. E diferentemente da última vez, a criatura começou a forçar a porta de entrada, batendo com força contra a parede da construção. Eu preparei a arma e, sem hesitar, quando aquilo conseguiu passar pela parede, eu atirei na criatura. O tiro foi inesperado e aquela coisa soltou um urro ensurdecedor e horripilante. Então aquilo saiu correndo mata adentro. Eu e os meus irmãos ficamos bem e nunca mais nada assim aconteceu novamente. Entretanto, havia um boato de que um certo homem seria essa tal fera. E este não só tinha uma aparência, como personalidades estranhas, e vivia solitário em suas terras. Alguns anos depois, soubemos que ele havia morrido e que o filho o matou. E quando o encontraram, ele estava nu e tinha partes do corpo ainda transformadas em feras e também muito pelo corpo. E segundo o que ouvi dizer, ele tentou arrumar uma emboscada para o próprio filho, o levando para uma construção afastada na roça, mas como o rapaz já sabia da fama do seu pai de virar lobisomem, e ele também estava desconfiado, ele arrumou a sua cama em um andaime de madeira dentro da construção e se preparou. E quando a fera o atacou, a criatura não encontrou o rapaz na cama onde ele deveria estar. Porém, lá de cima do andaime, o rapaz atirou e matou a criatura, e de fato era o seu pai. E muitas coisas desse tipo ocorriam antigamente, e é notável que isso ao longo do tempo tenha diminuído bastante. Este é o relato do meu bisavô, espero que todos gostem. Boa noite. O meu pai morreu há cerca de 5 anos, inesperadamente de ataque cardíaco. Foi difícil para mim e para minha mãe, é claro. A nossa casa simplesmente não parecia mais um lar. E cerca de 1 ano depois,
a minha mãe e eu planejamos nos mudar para outra casa e levar junto o nosso cachorro idoso. O destino era uma pequena cidade situada a cerca de meia hora de onde morávamos. No entanto, pouco antes da data marcada para a mudança, eu tive um dos sonhos mais vívidos da minha vida. E tudo que estava dentro do meu quarto era o meu quarto. Às vezes, eu me pergunto se eu estava em algum tipo de estado de paralisia do sono quando isso aconteceu. E para aumentar ainda mais o realismo, no meio da noite, as luzes da rua do outro lado iluminavam a minha janela, criando um reflexo de luz perpendicular à parede. No meu sonho, enquanto estava ali deitado olhando exatamente para aquele reflexo na parede, eu vi uma silhueta desaparecer nas sombras. Arrepios percorreram a minha pele enquanto eu ficava ali em pânico e com medo de mover um músculo. E de repente, aquilo parou de se mover e ficou parado no reflexo da luz, como se estivesse olhando diretamente para mim. Então aquilo falou comigo na voz do meu falecido pai. Eu estou mandando algo para observar você. Apesar de ouvir a voz do meu pai vindo daquela silhueta, eu fiquei com muito medo. Eu não sabia porquê, mas ainda assim eu consegui dar uma pequena resposta a isso. O quê? Eu sussurrei e a silhueta permaneceu quieta por um tempo, deixando um silêncio assustador no lugar da voz. E depois disse: Boa sorte. Acordei quase instantaneamente e ofegante. O pesadelo me gelou profundamente. Eu não sabia exatamente o que pensar disso, especialmente aquelas duas palavras finais. E nas semanas seguintes, a minha mãe e eu saímos da nossa antiga casa e seguirmos para o sul. A nova casa era pequena, mas aconchegante, e com apenas um ou dois vizinhos em uma estrada de cascalho no meio da floresta. Foi uma ótima opção para nós, provavelmente o melhor lugar para fugir de todo o estresse. E junto com a mudança, também veio a gata do nosso novo vizinho. Era uma gata preta que apareceu em poucos minutos depois que nos mudamos. E quando a vi, eu a tratei como se fosse o meu próprio animal de estimação. Eu deixava uma lata de comida para ela uma ou duas vezes por semana, e mesmo que não a chamasse, quando ela me via lá fora, ela sempre corria até mim. E menos de um mês em nossa nova casa, eu acordei de repente com um leve ruído de tosse que parecia vir do andar de baixo. Uma coisa importante que eu tenho para falar sobre o nosso cachorro idoso é que ele está com problema na tranqueia e sempre precisando de remédios para ajudar a acalmá-lo. Eu desci do meu quarto para dar o remédio, mas não consegui encontrá-lo em nenhum lugar da casa. Ele não estava dormindo na cama dele e não estava na cozinha. Não estava em lugar nenhum. Porém, eu não verifiquei o quarto da minha mãe para evitar acordá-la. E foi então que eu ouvi novamente a tosse, mas ela vinha de mais longe, como se viesse do lado de fora da casa. Eu olhei para a porta lateral do pátio que dava para a floresta e percebi que eu havia esquecido de fechá-la. A porta estava entreaberta. Eu corri para fora com a lanterna e comecei a chamar o meu cachorro Toby. Eu gritei do lado de fora em direção às árvores, ouvi uma tosse e apontei a lanterna em direção do som. E dessa vez o barulho ecoou pela estrada de cascalho. Mas naquele momento, eu pensei que o meu cachorro estava perdido e atribuí isso à má adaptação dele com a nova casa. Então apenas segui em frente procurando pelo Toby e eu dizia: "Vamos lá, garoto, é por aqui, vem, Toby." E foi então que eu ouvi a tosse que vinha acompanhando quase ao meu lado, mas dessa vez não era como a tosse seca que eu escutei antes. Em vez disso, a tosse pareceu mais um grunhido baixo. Apontei a minha lanterna em direção ao novo som
e lá estava um cachorro laranja brilhante no meio do caminho, e por um momento eu imaginei que fosse algum tipo de cão doente que eu havia confundido com o meu cachorro, e enquanto eu processava o que via, aquilo olhava diretamente para mim. Os seus olhos brilhavam com a luz da minha lanterna, porém o nosso olhar se quebrou quando ele inclinou a cabeça para a direita. Eu olhei para baixo e lá estava ela, a gatinha preta do nosso vizinho, parada entre as minhas pernas. E no entanto, era como se ela tivesse mudado completamente de personalidade. Não era mais a gata feliz e afetuosa que eu conhecia. Desta vez ela estava com os pelos arrepiados em posição de ataque. Ela soltou um rosnado olhando diretamente para aquele cão, e naquele momento eu percebi que ela estava apenas com medo do cachorro. Então me ajoelhei ao lado dela em uma tentativa de afastá-la e evitar que o cão a machucasse. Mas não importava quantas vezes eu tentava tirá-la do modo de luta, ela não se mexia, e seu olhar permaneceu imperturbável. E foi quando eu olhei na direção do cachorro laranja mais uma vez, mas não havia nenhum cachorro ali. Em vez disso, exatamente no mesmo lugar aonde estava o cão, havia um cadáver ambulante apodrecido de uma vaca, movendo-se lentamente em minha direção. Eu dei um passo para trás, absolutamente horrorizado com o que estava vendo, e a mandíbula do bicho estava solta do rosto, e um dos olhos estavam manchados de sangue, e balançavam para frente e para trás, como se estivesse lutando desesperadamente contra a dor. Eu esfreguei os olhos incrédulo, esperando ser a minha imaginação, mas ainda estava lá quando os meus olhos reabriram. E apesar da visão horrível diante de nós, a gata preta do nosso vizinho, por menor que fosse, ela ficou ali e rosnou para a criatura. E de repente a criatura parou de caminhar em nossa direção por um momento. Ficou ali parado, olhando para mim e para aquela gatinha preta que tentava me defender. E foi quando eu ouvi inequivocadamente a vaca mugir duas palavras solenes em voz baixa e rouca, dizendo: Boa sorte. Então a criatura correu direto para a floresta. Eu apontei a minha lanterna em sua direção, mas a vaca havia desaparecido completamente. Até o mato por onde ela passou parecia intocável. E foi então que a gata, ainda parada entre as minhas pernas, se acalmou, quase como se nada tivesse acontecido. E apesar de tecnicamente a gata não ser minha, eu peguei-a no colo e corri de volta para casa. E antes de subir com ela em meus braços, eu resolvi olhar no quarto da minha mãe. E ali, deitado no chão, estava Toby dormindo profundamente. Ele esteve lá o tempo todo. Eu fechei a porta silenciosamente antes de ir para o meu quarto. Certifiquei-me de que a gatinha do vizinho dormisse comigo na minha cama naquela noite. E pela pesquisa que eu fiz, eu acho que eu fui vítima de algum tipo de skinwalker. A coisa deve ter imitado os sons que o meu cachorro às vezes faz tarde da noite, sabendo que eu provavelmente iria ajudá-lo por alguma razão. Mas a gatinha preta do nosso vizinho o assustou tanto que aquilo fugiu. Eu não o vejo desde aquela noite, talvez porque aquela gatinha ainda goste de passear pela estrada de cascalho tarde da noite. Ou talvez aquela coisa simplesmente tenha decidido que eu não valia a pena, sei lá. De qualquer maneira, para agradecer ao meu pai, ou a pura sorte, eu deixo uma lata de comida todas as noites para aquela gatinha preta. E a parte mais irônica de tudo isso é que eu falei com o vizinho sobre a gata dele, e ele disse que não tem nenhum gato, e nunca viu gato antes por ali. Boa noite. Boa noite, eu me chamo Sebastião Guedes, sou natural da cidade de Bom Jesus, no estado do Piauí,
E o que vou lhes contar aconteceu comigo no ano de 2001, no interior dessa mesma cidade. A cidade é pequena, tem somente 25 mil habitantes e fica na região sul do estado do Piauí. E nessa época eu tinha apenas 18 anos e era comum eu ir ao interior chamado Serrinha, que ficava nos arredores da cidade. E naquele ano não foi diferente. As aulas haviam se encerrado há uma semana mais ou menos, e os meus primos e eu já tínhamos arrumado as malas para irmos para esse interior. Havíamos concluído o ensino médio e estávamos muito felizes. E agora, maiores de idade, já tínhamos idade para beber e fazer as coisas tidas como coisas de adulto. Então colocamos as coisas nas mochilas e cada um com a sua garrafa de bebida que era para bebermos ao chegar nesse bendito interior. E esse interior ficava a uns 6 quilômetros de distância da cidade e não precisava ir de carro. Partimos com os primeiros raios de sol lá pelas 5h40 ou 6 horas da manhã. Descemos pela avenida principal, passamos para o outro lado da BR, a BR-135. Eu já presenciei várias coisas nessa rodovia, que eu posso contar depois. Entramos por um carreirinho apertado e saímos na estrada de chão. Chegamos na casa dos meus avós lá pelas 8h30 da manhã. Nos instalamos na casa, pegamos as bebidas e fomos logo para a beira do rio, banhar e pescar uns peixes. E na saída de casa, o meu avô, que vinha de uma caçada, ele me abordou na porta de casa. Eu pedi a bênção a ele. Ele me abençoou e me perguntou onde eu iria com os meninos. Eu disse que ia para a beira do rio. Então, ele me advertiu que tinha uma onça por perto matando as criações dele. Criações são porcos, cabras, galinhas e etc. Ele me deu seu facão velho e me disse que qualquer barulho eu voltasse para casa correndo e que eu não tentasse caçar a onça com o facão, pois ela certamente me pegaria. Passamos o restante do dia lá mesmo e levamos só uma garrafa de bebida por medo da tal onça aparecer e nós não estarmos em condições de correr. Brincamos, pescamos e bebemos o dia inteiro. A tarde chegou e já era por volta das 4 horas da tarde. O sol começava a dar sinais de que ia se pôr e que deveríamos voltar para casa. Bom, até aquela hora eu não vi e nem ouvi nada de errado, então eu pensei, vamos ficar até as 18 horas e quando a noite chegar voltamos para casa. A noite veio, estávamos com fome, não havíamos pegado nada, então decidimos voltar para a casa do meu avô. Entramos pela trilha escura do matagal e já estávamos na metade do caminho, quando eu vi um senhor de idade no meio da trilha. Ele parecia estar passando mal. Ele deitava no chão e se contorcia. Os meus amigos ficaram olhando. A lua iluminava o céu aquela noite. E eu juro pelo que há de mais sagrado, que eu vi aquele senhor se transformar em uma besta na minha frente. O Carlos, que era o mais novo, que tinha apenas 16 anos, ele começou a gritar de medo. Valei-me, Jesus Cristo, me ajuda! Ele saiu correndo rumo à casa dos meus avós. Eu e os outros dois o acompanhamos correndo feito loucos. E durante todo o caminho ouvimos aquela coisa enorme nos perseguindo, correndo pelas matas. E quando ia de fato nos pegar, perto da casa do meu avô, 2 cães da casa do meu avô, que eram bons de caça, eles acuaram a coisa. Mas ela estava no meio da estrada entre nós e a casa do meu avô. O meu primo Carlos gritava o nome do meu avô. Seu Sebastião, acuda nós aqui, homem! Acho que o meu avô não saiu por achar que se tratava de uma brincadeira de 4 jovens bêbados. A verdade era que um lobisomem estava ali na nossa frente.
E só não nos mataram ainda porque os cães estavam pelejando com ele. Ele era enorme, tinha uns 2 metros de altura, parecia ser forte e de pelos negros. Ele fedia esterco e os seus dentes eram enormes. Corremos pelo outro lado, por dentro do mato mesmo, e aquilo se livrou dos cães. E quando veio em nossa direção, eu fiz a única coisa que me veio à mente. Eu joguei o facão na direção dele. Bem, um alvo de 2 metros de altura não tinha como errar. Aquilo uivou alto, muito alto mesmo. E só deu tempo de chegar na casa do meu avô. E já entramos gritando que tinha um lobisomem lá fora. Entramos correndo em casa, arranhados por causa do mato que era denso e cheio de espinhos. Fechamos as portas e as janelas. O meu avô acreditou em nós muito rápido. Era como se ele já soubesse de toda aquela história. Ele logo pegou a sua espingarda. Ficamos todos na sala. E quando por volta de meia-noite alguém bateu na porta, ainda ficamos todos calados. E o senhor que batia a porta, ele logo disse: "Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo." Era assim que os mais velhos saudavam os outros. O meu avô respondeu: "Para sempre seja louvado." E logo perguntou: "Compadre Manel, é o senhor?" Ele disse: "É, homem. Abre logo essa porta que essas matas tão perigosas para ficar aqui do lado de fora." O meu avô, que não era besta, ele disse: "Tenha calma, homem. Tô caçando a chave." Ele me passou a espingarda e ainda com a casa toda no escuro, ele abriu só a parte de cima da porta, pois a porta era uma daquelas de 2 metades. O compadre dele entregou o facão do meu avô e disse: "Rapaz, eu acho que tu perdeu na caçada de ontem, não foi não?" O meu avô viu que ele estava todo suado e sangrava, mas como já desconfiava, ele não quis tomar parte, pois era noite e poderia ser perigoso se ele fosse mesmo o bicho. Ele poderia entrar na casa e machucar muito todo mundo ali. O tal do compadre perguntou: "Rapaz, cadê teu neto e os amigos dele? Eu queria falar com ele, porque faz tempo que eu não vejo o menino." O meu avô, já sabendo, disse: "Olha, ele foi-se embora para a cidade, rapaz. Diz que viu um lobisomem. Tu acredita? Ele deve estar com um rabo de saia para lá e não quis ficar para não perder os encontros dele." E da porta mesmo, o homem voltou. E no meio do terreiro do meu avô, o homem disse: "Compadre, tranque bem as portas. Pode ser que tenha mesmo esse lobisomem por aqui." E foi embora. Não preciso nem falar que ninguém mais dormiu naquela noite. E ainda com a casa no escuro, ficamos todos ouvindo os uivos da fera na mata e o barulho das criações sendo destroçadas no quintal. E pela manhã, o meu avô, muito irritado, ele foi na casa do compadre dele e achou o compadre na sala deitado. Ele estava com uma folha de mastruz no ferimento no ombro. E o compadre disse que tinha se machucado correndo de um caititu, um porco do mato. O meu avô acendeu seu cigarro de papel com fumo, deu uma tragada e disse ao compadre: "Eu sei que tu vira bicho, e se tu encostar em meus netos ou nos amigos dele, eu lhe dou um tiro na cara." O meu avô ainda apontou a espingarda para a cabeça desse compadre enquanto falava e depois foi embora. Esse homem que virava lobisomem foi embora do interior no mesmo dia, e até hoje a casa dele está lá. Dizem que à noite se pode ouvir gemidos na casa, como se algo ainda estivesse ali. Eu nunca mais voltei nesse interior à noite, e quando eu vou, eu passo o dia e volto ao cair da noite. E agora eu só vou de carro ou de moto, e a pé nunca mais. Boa noite.